Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Bilu. Nós vamos hoje conhecer a história de Mardoqueu, a fidelidade de Mardoqueu para com Deus. Começando aí o quarto livro, a quarta história de Novembro Azul, a qual a gente escolheu alguns personagens da Bíblia para estar falando deles. E eu te convido aí a entrar na playlist do nosso canal, que vai estar escrito assim, Estudo Bíblico. Aí nós vamos ter lá uma boa parte ali, 12 livros, se eu não me engano, 12 histórias das mulheres da Bíblia, do Outubro Rosa. Convido você a ir lá depois, nessa playlist, e conhecer um pouquinho de cada mulher ali, viu? Bom, nós vamos falar do Mardoqueu. Você vai conhecer, você vai ouvir na tua Bíblia o nome Mardoqueu ou Mardocai, né? Mardoqueu, ele foi um dos exilados judeus que viviam em Suzã. A gente vai ver isso na Bíblia. Uma das capitais do Império da Pérsia. Ele é conhecido por ter criado a Esther. Lembra Esther? Nós falamos aí também da Esther, tem um vídeo falando aí da Esther. A Esther foi criada por ele como filha e ele é primo da Esther, né? A Esther, a órfã. Esther, a qual se tornou a rainha da Pérsia no lugar da Vasti. É uma história muito linda, então eu convido você para conhecer depois a história da rainha Esther. A história de Mardoqueu. Mardoqueu era um benjamita, descendente de Quis. Foi levado cativo para Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Seu nome é derivado ao Deus protetor da Babilônia. Você sabia disso? Pelo fato de Mardoqueu viver em Suzã, e a forma que ele aparece, né, no palácio, ali, nas proximidades do palácio, sugere que ele seja um oficial do governo da Pérsia. No livro de Esther, no capítulo 2, versículo 6, onde é feito referências aos judeus transportados, né, para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia, na época de 1597, mais ou menos antes de Cristo, não se trata especificamente de Mardoqueu, e sim dos seus antepassados. As referências que você vai estar vendo isso vai ser em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 6 ao 17, e do capítulo 25, versículo 27 ao 30. Eu vou deixar aqui marcadinho para você. Se fosse Mardoqueu, né, nessa época, pela data, ele não poderia estar vivo, né? E se estivesse, ele estaria com mais ou menos aí uns 150 anos de idade. A função de Mardoqueu sugere que ele era um eunuco, pois ele parecia ter acesso aos aposentos das mulheres, né? E para ter esse acesso aí, só sendo mesmo ali um eunuco. Isso a gente vê em Esther, capítulo 2, versículo 11. Vamos dar uma olhada? Convido você, então, a ligar o teu Waze no livro de Esther, capítulo 2, versículo 11. Eu espero aí você ligar o teu Waze. E quando a gente chega aqui, eu sempre falo, né? Já pegam a sua Bíblia na mão, já pega uma canetinha, o caderno de vocês para ir anotando. Eu, pelo menos, gosto muito de anotar. A minha Bíblia é toda anotada, gente, olha. Aqui eu coloquei, eu já mostrei para vocês. Coloquei aqui Esther, deixa eu tirar essa fita, né? Esther, e aqui toda a história, os resumos, algumas coisas assim que eu aprendi e acabei marcando, que eu sei que eu ia estar usando depois, né? Então, Esther, capítulo 2, versículo 11. E aí ele fala assim, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, se informando de como Esther passava e do que lhe sucedia.
E a gente vê aí, né, Esther e Mardoqueu separados um do outro ali, né? Mas a gente sabe que quando Deus nos separa, Ele não nos separa para um nada. Ele sempre tem ali um objetivo. E a gente viu esse objetivo lá no livro de Esther, no vídeo falando a respeito de Esther, né? Que o objetivo ali era ela salvar o povo de Israel, né, da mão de Ramã. Vamos ver essa história linda de Mardoqueu. O termo eunuco pode ser designado a um oficial da corte, que não necessariamente fosse responsável pelo trato das mulheres ali, tá, do palácio. Eunuco significa basicamente oficial. Essa palavra, quando vocês verem a palavra eunuco, oficial. Considerado por alguns intérpretes que esta palavra tenha alguma ligação com o termo assírio, que significa aquele que é cabeça do rei. Também significa castrado, o significado mais popular de eunuco. Ramã era um oficial da corte, filho de Ramedade e Agagita. Era um tipo de ministro do rei Assuero, rei da Pérsia. Um homem de ego facilmente ferido. E de acordo com a Bíblia, ele odiava Mardoqueu, porque ele não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã. Por que Mardoqueu não se curvava diante de Ramã? Vocês já pararam para pensar ou vocês já sabem o porquê? A gente tem 4 pontos aí, 4 propostas de resposta do porquê, né, Mardoqueu não se prostrava diante de Ramã. E a gente vai ver ela. São 4, eu vou falar as 4 agora. A primeira, porque Ramã era um amalequita. E os amalequitas eram inimigos do povo judeu. Então, Gênesis, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Leia ali Samuel, 1 Samuel, capítulo 15 inteiro. Vai estar confirmando também essa situação. O segundo, por Mardoqueu ser temente a Deus, ele jamais se prostraria diante de um homem. Ele se prostraria mesmo somente para Deus. O terceiro, havia uma imagem, eu achei muito interessante isso, havia uma imagem no manto de Ramã. E por essa razão, Mardoqueu entendia que não era apenas diante de um homem que ele estava se prostrando, mas sim diante de um ídolo estampado nas vestes de Ramã. Então, era um outro motivo do qual também ele não se prostrava para Ramã. E o quarto motivo, os reis da Pérsia eram considerados uma divindade digna de adoração. E seus funcionários, por serem representantes do rei, recebiam o mesmo tipo de reverência. Então, por mais que fossem funcionários, quem chegasse perto dos funcionários do rei, também as pessoas também tinham ali que se prostrar diante deles. Então Mardoqueu também não se prostrava perante Ramã. E Ramã, ele tinha a profissão dele era abaixo do rei. Então todo mundo, ele passava ali, todo mundo respeitava. Ramã passava, as pessoas se prostravam, se jogavam no chão na frente de Ramã. E a gente viu ali que os funcionários de Ramã, do rei, eles perceberam isso, que Mardoqueu não se prostrava quando Ramã aparecia. Então eles foram fazer fofoquinha para Ramã. Olha, Mardoqueu não se prostra quando você passa. Encontramos também essa história entre os israelitas. Você pode olhar isso no 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 4.
em 1 Reis, capítulo 1, versículo 16. 3 características de Mardoqueu que a gente pode colocar aqui e aplicar nos nossos dias de hoje. A primeira, ele só dava glória a Deus, ele não dava glória a homens, né? A segunda, era um homem de fé. Mardoqueu era um homem de fé. E a terceira, ele tornou-se o amado importante. Nós vamos ver isso em Esther, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Liga aí o teu Waze no livro de Esther, para a gente estar confirmando esses fatos, essas características de Mardoqueu. Esther, capítulo 3, versículo 2 e 4. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Ramã era um homem abaixo do rei, e a ordem era que o rei, assim que o rei passasse, ou Ramã passasse, né, todos tinham que se prostrar diante do rei em respeito à sua autoridade. Mas Mardoqueu não fazia isso. Todos se prostravam e ficava ali Mardoqueu em pé. Eu imagino, gente, essa imagem, sabe? O rei passando, Ramã passando, todos se encurvavam, só ficava lá. Mardoqueu em pezão assim, como quem diz, não tô sabendo de nada. Mas a gente vai ver o que deu nesse negócio. Ramã era respeitado e reverenciado por todos os servos do rei. Ele os bajulava, né? Tinha que bajular o Ramã, né? Porque bajulando o Ramã estava tudo certo com eles. Vamos e venhamos, que era bem isso. E Mardoqueu não se prostrava e ele continuava a não se prostrar. Ele mantinha a fé dele ali, a adoração dele, somente a Deus. Ele não reverenciava para nenhum homem. E nenhuma outra imagem também. E os servos de Ramã perceberam isso e pensaram, deve ser por causa da nacionalidade dele, porque Mardoqueu é judeu. Ele jamais ia se rebaixar, se prostrar a uma malequita. Essa atitude dos servos de Ramã fez com que Ramã odiasse mais ainda Mardoqueu. E Ramã estava a ponto de querer matar Mardoqueu de raiva, né? E aí ele tem uma brilhante ideia. Eu vou montar ali, né, junto com algumas pessoas na orelhinha dele ali, né? Vou montar ali uma forca porque eu vou matar Mardoqueu. Olha isso. E ele não queria só matar essa raiva, não ficou só uma raiva contra Mardoqueu. Na verdade, Ramã, a raiva dele, o ódio dele cresceu, foi tão grande, a vontade dele era matar todos os judeus que estavam ali no reino. Mas a gente vê aí, com tanta oposição contra Mardoqueu, né, ele se mantinha ali, ele se guardou, ele se manteve na posição de servo. Permaneceu só dando glórias a Deus. Precisamos tomar cuidado, né, com esses status dentro da igreja também, né? Muitas vezes a gente vê aí a pessoa, por ela ter uma faculdade, por ela ter um estudo a mais, né, por ela ter um valor, um carro mais chique, por ela dar um dízimo a mais, né, na igreja, dar uma oferta maior. A gente tem que tomar cuidado, pastores, diáconos, diaconisas, né? Aquela pessoa que está sempre na igreja querendo servir, querendo ajudar. A gente precisa tomar cuidado se a gente não está fazendo diferença de pessoas, nós estamos fazendo acepção de pessoas, sabe? Muitas vezes a gente vê, todas as igrejas têm as suas leis, têm as suas ordens. Por causa dessas pessoas que acabam se dando mais, a gente enxerga isso, né? A gente acaba vendo a diferença do pastor com uma pessoa, com outras pessoas, o tratado, né, de um pastor, de um diácono, de um presbítero, de uma diaconisa, né,
com alguns membros da igreja. A gente precisa tomar cuidado com essa situação. Mardoqueu nos ensina o contrário, de que devemos continuar dando glórias a Deus, honra e adorar a Deus, porque Ele é o nosso Deus, e não ficar adorando outras pessoas por outras situações, ou qualquer situações que sejam. Dê o seu melhor onde você estiver, e não busque ser bajulado, ser visto porque você está fazendo isso. Eu vou limpar a igreja aqui porque alguém vai ver. Não, a pessoa que precisa ver o que você está fazendo, ela já está vendo que é Deus. Não faça nada para chamar atenção, ou para ser bajulado, ou para ser querido dentro da igreja. Não faça isso. A segunda característica, Mardoqueu era um homem de fé. A gente vê isso no capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vamos dar uma olhada lá? E fizera saber a Mardoqueu as palavras de Ester, né? As meninas de Ester viu ali Mardoqueu vestido de pano de saco, porque Mardoqueu ficou sabendo que Hamã estava se preparando para matar o povo judeu. Pela fé dele, o que ele fez? Ele tirou suas vestes, ficou só com aquela roupa, tipo a camisola, né? Aquele pano de saco, com aquela roupa, andando para lá e para cá em frente o palácio e em outros lugares, gritando, orando, clamando a Deus para que não acontecesse. E as meninas da rainha Ester viu aquela situação e fez com que a rainha soubesse disso, né? Então vamos ver aqui. Versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, Mardoqueu falou com ela: olha, vai acontecer isso, isso, isso. E ela falou: olha, eu não posso falar com o rei, porque se eu chegar à presença do rei, o rei vai me matar, porque naquela época só podia entrar na presença do rei, né, chegar até o palácio, o pátio do rei onde ele estava, se a rainha ou alguém fosse convidado para estar à presença do rei, né? E a rainha Ester não tinha sido convidada. Na verdade, ela ia se convidar. E ela falou: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, ele vai me matar. E a lei era essa: ninguém podia chegar na presença do rei se não fosse convidado por ele mesmo. E quem assim o fizesse, seria morto. Se ele não estendesse, né, o seu cajado ali, né, seria morto, né? Então, o versículo 14. Porque se de todo... Aí, Mardoqueu fala para ela: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino. Quer dizer o que aqui? Mardoqueu está falando para a rainha: olha, vai à presença dele. Quem sabe você não está aí justamente, Deus não te colocou aí justamente para salvar o povo de Israel. Faça isso, porque se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa, outra situação para que isso seja feito. Melhor que seja você, porque se Deus te levantou para você estar aí, é porque Ele vai sustentar, né? E aí, Esther foi, e a gente leu, né? Na história lá, a gente leu essa história que ela pediu o quê? Pediu para que Mardoqueu falasse com todo o povo ali, judeu, para que eles entrassem em jejum em favor dela entrar na presença do rei. Vamos ver essa passagem aqui, é no versículo 16, ainda no capítulo 4, versículo 16. Esther pede que o povo judeu, todos, para que eles possam entrar na presença do rei. Vamos ler então, versículo 16. Vai e junta todos os judeus que acharem Suzã e jejuai por mim,
e não comais nem bebais por 3 dias. O jejum deles era de 3 dias. Aparece o nosso jejum, né, dos 3 dias do arroz. Nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é seguro a lei, e perecendo, pereço. Ainda que não é seguro ela estar na presença do rei, mas ela vai estar na presença dele. Se ela morrer, morreu. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester ordenou. Ela foi, chegou no povo judeu e falou: olha, vamos fazer jejum e oração, porque nós corremos risco de vida. Hamã quer matar todos nós aqui, né? E nós não podemos, nós precisamos fazer jejum e oração para que a rainha Ester esteja à frente do rei, deixe o rei saber dessa situação, porque houve um contrato ali, né, entre o rei e o Hamã, né, que eles iam exterminar o povo judeu. Só que o rei não sabia a descendência da rainha Ester, e ele fica sabendo isso depois, aí que Ester prepara 2 jantares ali, né, e Hamã acaba se dando muito mal. Hamã tinha chegado na presença do rei, né? Falou para o rei ali: olha, Mardoqueu não se prostra não se prostra para mim, não se prostra para o senhor também, né? Então vamos fazer um decreto para que todos, né? Todos os judeus fossem eliminados. E o rei assinou esse decreto. Então a rainha, todo o decreto não poderia ser quebrado. Todo o decreto não podia ser quebrado. Então a rainha tinha que chegar na presença do rei ali e falar com ele: olha, o povo judeu é o meu povo, eu sou uma judia. E ali, né, Mardoqueu, quando ele soube de toda a história ali, ele ficou muito triste, né? Rasgou suas vestes e ficou com um pano de saco, né? Falou com o povo também, o povo entrou em jejum e oração. E essa questão de ficar com um pano de saco nada mais é que uma questão de humilhação mesmo, né? Ele passou barro na cabeça dele e ficou ali com as vestes de saco. E ele saiu por toda a cidade ali, gritando e clamando a Deus. E a lição que a gente vê a respeito disso, né, Ester, seguindo os mandamentos, seguindo as orientações de Mardoqueu, Ester, por ser rainha, ela não deixou de ouvir o seu primo Mardoqueu, que na verdade era quase um pai, porque ele que criou ela, né? E mesmo ela sendo a rainha, sendo top, ele estando lá embaixo, ela ouviu, ela foi humilde em ouvir Mardoqueu e acatou as instruções de Mardoqueu. E a gente vê que ela não despreza, né, os conselhos de Mardoqueu. Isso é muito importante a gente saber, né? Saber e ter humildade, né, de acatar um conselho de uma pessoa mais velha, uma pessoa que a gente sabe que quer o nosso bem, mesmo que esse conselho não seja aquilo que a gente estava esperando, aquilo que a gente quer viver para a nossa vida. Mas os mais velhos sempre têm uma visão à frente, porque eles já passaram por muitas coisas, né? Então eles sabem, quando a gente toma um caminho, muitas das vezes eles sabem, se você tomar esse caminho aqui, você vai se perder, né? Então, os conselhos dos mais velhos são os melhores conselhos que tem, né? Claro, você sabendo, né, quem é essa pessoa que está te dando esse conselho. Ester poderia ter ignorado esses conselhos de Mardoqueu, mas ela preferiu ser submissa, mesmo sendo uma rainha. O versículo 16 aqui, ele nos ensina a ter um posicionamento de fé. Isso exige atitude de fé. Isso exige coragem. Precisamos confrontar em nome de Jesus e não ficar calados. Muitas vezes a gente vê coisas e a gente acaba se calando, né? E isso Deus não aprova. Deus nos levantou para ser soldados dele. E quando a gente vê algo errado, a gente precisa sim aconselhar a pessoa ou então exortar essa pessoa, claro que com amor. E Deus espera isso de nós.
E a terceira lição, Mardoqueu tornou-se amado e importante. Isso a gente vê em Esther capítulo 10, versículo 3. Vamos lá dar uma olhadinha? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande era com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Mardoqueu se tornou querido, muito amado e uma pessoa muito importante. Mardoqueu, a terceira lição, a gente vê que Mardoqueu passou por tribulação, né? Já imaginou você saber que alguém te odeia? Uma pessoa, por te odiar, ela tem a necessidade, ela quer fazer de um tudo para matar o teu povo, matar a tua nação por raiva, por ódio de você. Isso é terrível, né? Imagina ali você com a tua filha, uma pessoa que odeia você e ela acaba querendo o mal ou provocando o mal para um filho teu. Mardoqueu tinha Esther como tua filha e Mardoqueu tinha o teu povo também, tinha responsabilidade com o teu povo. Muitas vezes a gente tem lutas, tem adversidades, tem lutas na nossa vida. Mardoqueu não foi diferente. E Deus honrou e exaltou a Mardoqueu. E Ramã, que queria matar Mardoqueu, acabou sendo morto, sendo enforcado pela própria forca que ele produziu, que ele fabricou ali para matar Mardoqueu. A gente vê ali que o povo judeu, ele foi poupado através da vida da rainha Esther, que obedeceu às ordens e às instruções de Mardoqueu. A rainha, né, se humilhou e acatou as ordens. Mardoqueu se tornou um homem extremamente importante no meio do seu povo. Assim como José, como Daniel, em seus dias. A lição é que nós precisamos suportar os nossos dias de tribulação, de aflição, e se manter, né, naquele posicionamento de fé e fidelidade para com Deus, sem negociar os nossos valores. Deus honra os fiéis. Se tivermos um coração e a integridade genuína, Deus cuidará de nós. E Deus cuidará de nós nos mínimos detalhes. Esther se tornou rainha por sua subordinação e soberania de Deus. E Mardoqueu foi honrado, assumindo o lugar de destaque no reino. Vamos ler então, não tem como terminar essa lição, esse estudo, sem ler, né? Terminar esse estudo, lendo novamente Esther capítulo 10, versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, olha a honra, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda uma nação. Hoje a gente vê aí tantos políticos, né, que chegam num nível ali e eles prometem tanto para o seu povo, para a sua população, prefeitos, vereadores, né? E na verdade, quando eles chegam lá em cima, eles esquecem que a gente existe, né? Eles não trabalham em favor do seu povo, como a gente viu aqui Mardoqueu, né? Mardoqueu foi grande, foi reconhecido pelo teu povo judeu, né? E ele procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Eu creio que se todos os nossos governantes fossem assim tementes a Deus,
eles não fariam nem 1% do que eles fazem contra a nação, a própria nação deles, contra o teu povo, contra a própria nação, contra aqueles que vão ali humildemente votar por eles, dar o seu voto, né? E a gente vê aí quão bom é seguir, ser temente a Deus, porque a gente não faz pensando no retorno, mas Deus é o coração de Deus, é a vontade de Deus, ver os teus bem, ver o teu povo bem. E Deus nos ama, Deus ama a mim, Deus ama a você, e Ele ama principalmente aquele que é obediente aos teus mandamentos, aquele que está sempre com o coração aberto para as coisas de Deus, para viver as coisas de Deus. E Deus ama os justos e ama aqueles que têm sede de justiça. A palavra de Deus fala isso, que nós precisamos ter sede de justiça. E essa sede de justiça, ela também vem com muito amor e com muita sinceridade, muita dedicação. Deus abençoe vocês. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, ter conhecido um pouquinho mais de Mardoqueu, esse homem maravilhoso, esse homem que foi usado por Deus, né? Foi usado ali para que aqueles dois homens não matassem o rei. Ali, num dado momento, Deus se lembrou, né, do homem que tinha livrado ele da morte. Foi chamado ali, Deus queria, o rei chamou, pediu para Amã buscar este homem que livrou ele da morte e perguntou para Amã: o que eu faço com um homem que livra o rei da morte? Mais ou menos isso, né? Aí ele fala, Amã, como ele gostaria de ser, né, honrado, exibido, que ele é todo cheio, né, todo pomposo, né? Ele fala, faz isso, prepara um cavalo, uma cavalaria, prepara não sei o quê, tá. E ele, Amã, pensando que era ele que ia ser honrado. E na verdade quem foi honrado ali foi Mardoqueu. Eu acho que aí, acredito aí que a raiva, o ódio de Amã contra Mardoqueu também cresceu muito contra ali, viu? Ele deu os conselhos para o rei acatou, só que quem ia ser ali honrado diante de todo o povo não era Amã, e sim Mardoqueu. Deus escreve ali de um jeito que a gente não entende, mas Deus escreve. Glória a Deus por isso. Bom, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, com os irmãos da tua igreja. E você que chegou agora no canal, se inscreve, ativa o sininho e não deixe de dar aquele like. É através do seu like, através do seu comentário que o nosso canal acaba crescendo, porque o YouTube entende que esse contexto do nosso canal, esse conteúdo do nosso canal é um conteúdo importante. Então, para que esse canal venha crescer e ser conhecido por mais pessoas e alcançar muito mais pessoas, a gente precisa do teu like, do seu comentário e a gente precisa que você compartilhe também. Bom, eu fico por aqui. Deus abençoe você, fica com Deus. Meninas, um beijão para vocês, meus amores, para vocês seguidores, para vocês meninas do G1, G2, G3, Deus abençoe vocês. E os homens Arrão, como eu sempre digo, um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês todos, fiquem com Deus.